Efeitos fisiológicos da imersão. Quais são os sistemas envolvidos e como eles se comportam quando o corpo está em imersão em piscina terapêutica. É isso que a gente vai aprender agora, de forma rápida e fácil. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Vitor Peixoto, sou fisioterapeuta, e na aula de hoje nós vamos falar sobre os efeitos fisiológicos da imersão para quem trabalha com piscina terapêutica, a famosa hidroterapia, tá? Antes de começar a aula, já vou pedindo para que vocês curtam o vídeo e compartilhem para a gente aumentar o alcance desse vídeo para chegar a mais pessoas, e não esquece de se inscrever no canal para você também não perder nenhuma das nossas aulas, ok? E sem mais delongas, vamos à nossa aula. Existe uma relação íntima entre os princípios físicos e os efeitos fisiológicos. Por quê? São os princípios físicos que provocam os efeitos fisiológicos. Porque a partir do momento que eu estou no meio aquático, eu estou exposto aos princípios físicos e o meu corpo precisa se adaptar a essa nova condição, tá? E quais condições são essas? Eu vou estar ali exposto a uma nova temperatura e, além de estar exposto a uma nova temperatura, eu estou exposto a uma nova forma de troca de calor. Porque a troca de calor fora da piscina é uma. Quando eu vou para o ambiente aquático, a troca de calor fica muito mais fácil, fica acelerada. Então, a percepção da temperatura é diferente. Logo, o meu corpo tem que se ajustar dentro desse processo, ok? Outro princípio muito relevante é a pressão hidrostática. Porque agora, todo o meu corpo vai estar sofrendo, todo o corpo imerso, claro, vai estar sofrendo com essa pressão agora. Então, a partir de agora, eu preciso ter adaptações para que a minha circulação, para que a minha respiração continue dando conta das minhas funções, mesmo sob pressão. E o empuxo. O empuxo também provoca alguns efeitos no meu corpo, porque a partir de agora, a gravidade vai estar atuando de forma diferente, diminuída. Então, as minhas articulações, os meus músculos, o meu sistema nervoso precisa se adaptar a essa nova condição. E o que é que vai fazer variar esses efeitos? Primeiro, o tipo de tratamento, o tipo de exercício que eu vou estar expondo o meu paciente. Ah, é um treino cardiovascular, é um treino de força, é um treino de resistência. Então, o tipo de exercício, ele vai interferir na resposta fisiológica. Quanto tempo, a duração do tratamento? Vão ser 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora e meia ali de tratamento. Então, é o tempo de exposição a esse estímulo também vai alterar. E a quantidade de exercícios, a quantidade de recursos que eu vou estar usando ali naquele momento, também vai fazer esse efeito variar para mais ou para menos. Então, baseado nisso, eu tenho que ter alguns cuidados em relação à percepção dessas alterações fisiológicas. Primeiro, eu tenho que estar atento à temperatura. Eu não posso trabalhar com água muito quente, nem água muito fria, porque aí eu vou interferir fisiologicamente no corpo do meu paciente. E isso pode não ser um resultado almejado, pode ser algo que eu não esteja buscando. Eu tenho que avaliar o quadro clínico do meu paciente. Poxa, é um paciente cardiopata. Será que o tipo de exercício que eu quero fazer com ele na piscina, será que o tempo que ele vai ficar comigo na piscina, será que isso é indicado para o quadro dele? Será que isso está de acordo com o que o corpo dele dá conta? Tá? Vou avaliar também a profundidade. A gente vai entender isso mais para frente. Por que a profundidade é relevante? Tá? Então, o meu paciente, eu vou trabalhar com ele com água na cintura. Como é que isso interfere no corpo dele? A gente vai trabalhar com água até o pescoço. Como é que isso interfere no corpo dele? Tá? Então, eu tenho que estar ciente disso daí. Então, tem que ficar atento a isso daí.
Sistema cardiovascular. Vamos entender o que é que acontece nesse sistema, tá? Primeiro, sobre o retorno venoso. Assim que o paciente entra na piscina, ele já tem um efeito da pressão hidrostática. Pum, de vez. Logo, os vasos serão comprimidos imediatamente, beleza? E lembrando que a pressão hidrostática ela é maior na profundidade e vai reduzindo conforme vai ficando superficial. Então, se o meu paciente está com água ali até a cintura, até o abdômen, ele tem uma pressão maior no tornozelo, menor no joelho e menor ainda no quadril. Tá? E o fluido vai tender a se deslocar de um ambiente de maior pressão para o de menor pressão. Então, eu vou ajudar o retorno venoso, eu vou favorecer o retorno venoso, tá bom? Venoso e linfático, tá? A resistência periférica, ela vai ser reduzida. Mas e a pressão? Calma, vamos chegar lá. Entrou na piscina, pum, na teoria eu tenho um aumento dessa resistência. Só que o nosso corpo faz mecanismos compensatórios para relaxar esse vaso. E com o tempo dentro da água aquecida, o calor também vai relaxando esse vaso. Então, por essa dupla dilatação, né, fisiológica e da temperatura, a resistência periférica ela vai ser reduzida, beleza? E isso também explica o que acontece com a pressão arterial. Assim que o paciente entra na água, a tendência da pressão ela é subir, com pressão. Depois, eu vou ter mecanismos compensatórios e essa pressão ela vai tender a baixar. Então, muita atenção nisso daqui. Imediatamente após a imersão, a pressão sobe. Mas após algum tempo, após um período ali de adaptação ao meio, essa pressão tende a baixar. E lembrando, gente, eu não estou falando de exercício. Estou falando só do indivíduo que entrou na piscina. Entrou na piscina, é isso que vai acontecer com ele. Óbvio que a gente viu, a depender do tipo, da duração, da intensidade do exercício e da profundidade também, esses efeitos eles vão variar. Então, me digam aí, o que é que acontece com o débito cardíaco? Lembrando, o débito cardíaco é aquele volume de sangue, né, ejetado pelo coração por unidade de tempo. O débito cardíaco, ele vai subir. Por quê? Está chegando mais sangue no coração. Chega mais sangue, ele fica mais cheio. Então, ele precisa contrair mais forte, um volume de sangue maior, tá? Então, a quantidade de sangue que entra e sai no coração, ela aumenta. Então, aumenta o débito cardíaco, tá? Então, eu vou ter um volume de sangue maior por batida saindo do meu coração. E vamos lá. Se eu aumentei o volume de sangue, o que é que acontece com a frequência? Ela diminui. Então, a frequência cardíaca ela vai tender a diminuir, porque volume e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o volume, menor a frequência. Se eu estou expelindo uma quantidade de sangue maior por batida, então o coração precisa bater menos, ok? Sistema respiratório. O que acontece com o sistema respiratório? Vamos lá. Um parêntese aqui no sistema respiratório. Esses efeitos aqui, eles só vão acontecer, os efeitos fisiológicos diretamente sobre o sistema respiratório, só vão acontecer se o tórax estiver submerso. Ok? Tranquilo, né? Porque se o tórax não está submerso, o meu sistema respiratório ele não está sob imersão. Então não tem efeito fisiológico da imersão se o tórax não está imerso. Ok? A capacidade vital ela vai reduzir. Por quê? Tórax imerso, pressão hidrostática, o volume de ar vai ser menor nesse pulmão. A quantidade de ar que vai entrar nesse pulmão vai ser menor, falando de volume, tá? Então, o volume de ar vai ser menor, menor capacidade vital. Logo, se eu diminuir o volume, o que é que eu faço com a frequência? Eu vou aumentar a frequência respiratória. Então, diminui o volume, aumento a frequência, ok? Então, para o sistema respiratório, vai ter uma redução do volume e um aumento da frequência. Essa modificação que vai acontecer. E aí, isso vai se contrabalancear lá com o sistema cardiovascular.
para que toda essa parte respiratória, toda essa parte circulatória, que são sistemas que se intercalam, se equilibre, ok? Já no sistema musculoesquelético, por conta da temperatura principalmente, nós vamos ter um relaxamento da musculatura, tá? Uma redução da sobrecarga articular agora por conta do efeito do empuxo. Então, por conta do empuxo, eu vou ter uma discreta decoaptação dessa articulação e uma redução do peso. Então, o paciente ele fica mais leve dentro da água. Então, não vai ter tanta carga sobre a articulação pela redução do efeito da gravidade, tá? E um suporte à articulação promovido pela pressão hidrostática. Então, para o sistema musculoesquelético, eu tenho a temperatura ajudando no relaxamento, eu vou ter o empuxo reduzindo a sobrecarga articular e a pressão hidrostática dando suporte articular, o que favorece e muito a mobilidade, os movimentos subaquáticos, favorece muito, por exemplo, o treino de marcha, tá? Para que eu consiga trabalhar de forma mais fácil com o meu paciente. Então, entrou na piscina, deu um tempinho ali, eu vou ter um relaxamento por conta da temperatura, eu vou ter uma redução da sobrecarga, porque o empuxo vai diminuir esse peso sobre a articulação, e a pressão hidrostática vai funcionar como um manguito, como um tensor sobre essa articulação, oferecendo ali, né, esse suporte articular. Isso vai facilitar muito a movimentação do nosso paciente. Para o sistema neurológico, a gente tem uma expectativa, lógico, né, de redução do quadro de dor, e dor, sim, é um sintoma neural. Ah, mas é do músculo, tá? Mas quem carrega? Tá? E existem tipos de dor, tá? Mas a gente não vai aprofundar nisso nessa aula, não. Mas existem tipos de dor. A gente está falando aqui da dor neurológica, tá? Então, da dor neuropática. A dor, ela vai ser reduzida por conta da temperatura, né? A temperatura elevada vai ajudar na inibição aí das terminações nervosas, diminuindo a percepção da dor, e existe ali um estímulo tátil constante gerado pela pressão hidrostática, um estímulo compressivo. Então, né, por conta da teoria das comportas, eu tenho também uma inibição no quadro de dor. Se eu relaxei a musculatura, se eu inibir terminações nervosas, eu também vou fazer o quê? Com tônus, eu vou inibir esse tônus. Eu vou reduzir esse tônus, vou ter uma tendência à redução do tônus. Tá? Então, pensando num paciente neurológico, é interessante para tentar ajudá-lo a controlar esse tônus. Lógico que tônus a gente só controla de fato através do controle motor, através do movimento. Mas se eu dou um estímulo para que esse tônus ele reduza passivamente, quando eu entro com o exercício, fica muito mais fácil para poder controlar. No sistema renal, aí a gente tem um aumento da diurese, eu aumentei retorno venoso, eu tive uma diminuição da resistência periférica, né, eu tive uma regulação pressórica, então vai ter mais sangue chegando no rim, a taxa de filtração glomerular, ela aumenta, então eu vou ter um aumento na produção de urina, um aumento da diurese. Só que isso também leva a uma perda da maior de sódio e potássio, perda de minerais ali, por conta do aumento dessa diurese, o aumento dessa filtração. Então, o paciente ele tem que estar bem alimentado, ele tem que estar bem orientado, bem hidratado, para que essa alteração fisiológica não gere complicações nele. Terapeuticamente falando, e aí? Coloquem aí nos comentários quais são os efeitos terapêuticos que vocês veem para a piscina terapêutica, né? E a gente pode falar diversos, como alívio de dor, melhora da mobilidade, ganho de força, melhora da resistência cardiovascular. A gente pode falar de drenagem de edemas, a gente pode falar de redução da sobrecarga articular, a gente pode falar também de aumento da mobilidade, enfim, tem vários. Citem alguns para mim aí nos comentários para a gente discutir isso mais profundamente. Existem efeitos psicológicos, tá? Mas aí vai depender, o famoso depende. Existe a redução do medo de queda, porque ele se sente mais confiável, se sente mais confortável, ele percebe que o corpo dele pesa menos, ele tem menos dor, a mobilidade fica favorecida.
Isso dá confiança para ele percebe que consegue andar sozinho, dá independência, mas tudo depende da percepção do indivíduo ao estímulo. Se ele vê a piscina como um ambiente aversivo, ele não vai ter nada disso. Tá? Então a gente tem que ter essa ideia quando a gente for pensar em colocar o paciente dentro d'água, se ele tem confiança ou não. Contraindicações relativas e absolutas. A relativa é o famoso depende, e a absoluta é que não depende de nada, não vai entrar na piscina terapêutica. Contraindicações relativas, feridas abertas e queimaduras, depende de onde é essa ferida, e você pode usar ali um curativo próprio para hidroterapia, que não vai ter problema nenhum ele entrar na piscina. Pacientes com limitação da capacidade vital, como é essa limitação, né? A água vai estar em que nível da cintura, então pode ficar à vontade. Pacientes com diagnóstico de epilepsia, se ele estiver controlado, se ele estiver medicado, não tem problema nenhum, tá? Pacientes no período menstrual também não é contraindicação absoluta, é relativa, depende do fluxo que essa paciente tenha, depende do período, se está no início, no final do período menstrual e da própria percepção, né? Se a paciente está confortável em estar ali nesse período, então isso tem que ser avaliado. Absoluta, incontinência grave para adultos, né, incontinência urinária e fecal grave não é interessante, mesmo com fralda, não é interessante para esse paciente estar fazendo esse trabalho em piscina terapêutica. Alergias aos produtos químicos não entra na piscina. E disfunções cardíacas, renais ou circulatórias graves também são contraindicações absolutas, porque a gente já viu que vai ter um aumento da função desses sistemas, e se o paciente já tem uma alteração, não é interessante, vai gerar uma sobrecarga. Ok? Dúvidas, perguntas, questionamentos, discordâncias, deixem tudo aí nos comentários, tá? Também não esquece, mais uma vez, curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, tá bom? Para a gente estar construindo esse conhecimento juntos. Ok, gente? No mais, fico por aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Bons estudos. Valeu. Tchau, tchau.